Começa agora o programa Educare. Apresentação Joézer Chagas. Produção Faculdade FATEC. Educare, um espaço que fala de educação com uma proposta de um mundo bem melhor. Olá, tudo bem? Começamos mais uma vez o programa Educare, um programa que fala de educação com uma proposta de fazer o mundo bem melhor. Uma produção da Faculdade FATEC que vai convidar você para perceber o quanto nós temos de coisa boa aqui no nosso estado, direto do patrimônio histórico, da manifestação da arte do Amapá. O Teatro das Bacabeiras é assim denominado porque é uma fruta típica da Amazônia. Na realidade, lembra muito o açaí, mas essa fruta é sui generis, também muito especial, principalmente quando é bem acompanhada com uma farinha bem torradinha. A parte interna do Teatro das Bacabeiras tem mais de 700 lugares e todo o revestimento acústico foi bem feito, utilizando inclusive madeiras nobres da nossa região aqui do estado do Amapá. Calma, que na época o IBAMA já tinha liberado para essas pessoas utilizarem aqui no Teatro das Bacabeiras. Na realidade, gente, estamos numa festa, até porque no dia 9 de março o Teatro das Bacabeiras vai comemorar 25 anos de muita história bonita, utilizando-se inclusive de pessoas que cresceram aqui e já estão fora daqui do nosso estado, fazendo outras praias, fazendo outras histórias acontecendo em todo o Brasil, e também pessoas que vieram de outras regiões do Brasil para fazerem aqui os seus espetáculos. Seja bem-vindo, você está no programa Educare, um programa que fala de educação, com uma proposta de fazer o mundo bem melhor, e eu estou muito empolgado para você ver o que os nossos professores da Faculdade FATEC vão fazer aqui, e também uma entrevista bem pitoresca com o diretor do Teatro das Bacabeiras. Welcome aboard, seja bem-vindo! Elegante palmeira, manequim da floresta, não tem espada nem touceira, vive só, mas em festa. És um pouco mais cheia do que o açaizeiro, alguns palmos mais baixa, só que tens mais cabelo. Tu e ele são plantas diferentes no nome, semelhantes às pampas, tu mulher e ele homem. Dele tens a mania, também matas a fome, quando ao meio-dia ela chega e consome. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alquidar, quando sangra é bacaba e bacaba é macapá. Bacabeira, bacabeira, o teu fruto no alquidar, quando sangra é bacaba e bacaba é macapá. Personalidades que transformam. Hoje, direto do Teatro das Bacabeiras, aqui no nosso estado do Amapá, com o diretor desta casa que faz a arte acontecer e que dá espaço para todas as pessoas se manifestarem a partir daquilo que elas sabem fazer, trazendo realidades da vida e fazendo com que a nossa vida seja cada vez mais compreendida a partir das artes cênicas. Eu estou falando com ele, o Giovanni Coelho. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É muito interessante estar aqui com você por algumas questões, principalmente uma. Quando você começou a dar liberdade para o teatro entrar na sua vida, ou você entrar no mundo do teatro, essa história era bem rústica dentro do contexto amapaense. Conta um pouco para mim a respeito disso. Sem dúvida, nós tivemos assim, podemos precisar datas, né? Em 79 já ensaiávamos fazer teatro.
né? Eu falo assim, ensaiávamos porque nós tínhamos a linha do amadorismo. Foi quando nós começamos realmente a fazer teatro. Eu lembro que essa história assim é muito latente na minha vida, porque eu trabalhava num fliperama. Ah, eu lembro o fliperama, lembra, jogo né? de videogame, Jogo de videogame. aquelas casinhas. Eu era gerente na casa, né? Me deram essa responsabilidade. Então eu trabalhava durante o dia todo até 9 horas da noite, que era o permitido, e depois nós íamos ensaiar uma peça dentro do local do trabalho, sem o proprietário da loja saber. Então a gente tinha essa coisa de vontade, a vontade de fazer o teatro. E o teatro entrou na minha vida como um meio assim, a priori, como um questionamento de mim mesmo. Eu quero fazer teatro, preciso fazer teatro para ver se muda alguma coisa na minha pessoa. E isso veio amadurecendo, nós começamos a fazer essa peça, ensaiar, só que a gente não conseguiu estrear. Que nós íamos estrear a peça numa igreja e o padre não deixou. E naquela época, quais eram as referências para você? A gente está falando de que data, mais ou menos? 79, nós estávamos... 79, nós tínhamos ainda... Eu lia muito timidamente Plínio Marco, muito timidamente Maria Clara Machado, bem timidamente. E quem estava na tela, assim, tipo, na tela europeia ou norte-americana, ou até mesmo brasileira, que servia de referencial para ti naquela época? Lima Duarte. Ah, Lima Duarte. Era a nossa referência. Ele é papa, né? Lima Duarte. Era um dos ícones, né? E a gente via nele, era exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria fazer o que Lima Duarte fazia. Eu só não tinha os caminhos, eu não sabia por onde começar. Mas aí veio justamente, que eu lembro de uma das pessoas que incentivou bastante, foi o João Porfírio Popó, conhecidíssimo, né? E o Beto e o Carlos Lima. Nós ensaiávamos exatamente uma peça que vinha de encontro a todos os conceitos da sociedade, né? Que era um texto polêmico, que falava sobre a liberação da maconha. Tu já pensou naquela época? Imagina. Hoje ainda é assunto de debate. Debate ainda? Muito mais naquela época. Quando o padre soube que se tratava dessa temática, cancela, ninguém se apresenta. Foi frustrante. Imagino. Imagino, né? Mas aí depois nós começamos a aprimorar, pegar os textos, pegar a Maria Clara Machado, que foi o primeiro texto que eu fiz na minha vida. Quem é o ator que nunca fez Maria Clara Machado? A bruxinha que era boa. Todos os atores, até a nível nacional, Tônia Carreiro, falecida, né? Lima, todos, a própria Fernanda Montenegro já fez Maria Clara Machado. Então, é o iniciante para qualquer artista, é o inicial para qualquer artista teatral, de arte cênica. É fazer Maria Clara Machado porque é uma linha infantil e é onde você busca o questionamento com a plateia infantil. Aí depois vieram Barro Humano, um texto do Luiz Porto, que é artista plástico. Depois vieram outros e outros e outros. Cada vez mais isso foi aguçando a ideia de aprimorar conhecimento, a busca pelo conhecimento. E me diz uma coisa, você acha que essa ideia do ator e da atriz ter ideias libertárias, isso é típico do mundo, do contexto do ator e da atriz? Do artista em geral. É do artista em geral? Do artista em geral, porque eu tenho para mim assim, se eu não provocar um questionamento como arte, como obra, eu não estou fazendo a coisa como artista, eu estou fazendo uma coisa para mim. Eu tenho que incomodar, eu tenho que provocar uma discussão, eu tenho que provocar um questionamento daquela sociedade em que vivemos. Por exemplo, Van Gogh, o maior exemplo é Van Gogh. Os seus quadros eram maravilhosos, Corvos no Milharal, outros quadros aí, mas enquanto ele não fez uma cena em que não chocasse a sociedade na época, ele não estava acomodado. O artista não é acomodado, o artista ele tem que provocar isso, a arte ela tem para isso. Nós podemos voltar assim, na história, a arte moderna, né, os grandes movimentos da arte, né, da literatura, da poesia, os grandes momentos do teatro no Brasil, como o Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Eva Todo, Lima Duarte, eles vinham de um grupo de teatro onde eles queriam um questionamento maior que o TBC.
teatro brasileiro. Eles queriam um movimento maior, queriam uma discussão maior sobre isso. Não queriam fazer teatro apenas para alimentar o ego, mas sim para provocar um questionamento. E isso o artista tem, seja ele qual for, de artes cênicas, visuais, que essa é a nossa linha. A arte, ela é feita justamente para questionar. A arte não é feita apenas para ser apreciada, mas para provocar um questionamento. Giovanni, você acredita que os nossos atores no Amapá, eles estão tendo essa responsabilidade e também a possibilidade de fazer com que tudo que eles montam se torne crítico e haja esse boom para que a sociedade se alavanque ou repense ou até mesmo ressignifique o seu cotidiano, o seu dia a dia? Eu vou pontuar esse momento assim. A arte como um todo, né, o teatro, a dança, as artes visuais, plásticas, ela tem tendências de linguagens, né? Tem o seu modo, o seu, digamos, a sua vida como norte, como tendência de mudança. O teatro tem essa tendência de linguagem. Eu posso dizer que o Boca de Cena, o grupo do qual eu participo atualmente, ele é o único grupo, depois assim, nesse momento, já tivemos outros grupos atrás, como Crótalos Terríficos, que vinha com essa linguagem do teatro da crueldade. Nosso grupo é o único que tem essa tendência de linguagem do teatro da crueldade. O que é teatro da crueldade? Pois é, era essa a minha pergunta. Crueldade, não no sentido da palavra cruel, mas no sentido de determinação, de rigor, de estética. E nós temos essa linguagem. Quando a gente parte para um teatro, para uma linguagem dessa, você acaba amadurecendo e provocando questionamento. Por exemplo, a gente vai falar mais aí na frente do Artaud, de um poeta francês, que nós ganhamos algumas mostras estaduais, estivemos viajando, rompemos as fronteiras do Estado e levamos, e um jornal até falou, um grupo amazônida com uma linguagem universal. Olha, veja bem, essa história é exatamente isso, as linguagens que hoje amadurecem. Claro que tem hoje artistas que estão iniciando, por exemplo, posso falar da classe do qual eu participo, que estão iniciando, mas a busca pelo conhecimento, que bom que hoje a nossa universidade já tem um curso de teatro, que está justamente, olha só, viu a necessidade, o nosso público cresceu, tem muita gente fazendo teatro aí, muita gente boa, gente que está iniciando agora, gente boa. E você acha que provoca isso, que provoca esse questionamento e que está crescendo intelectualmente. Entendo, mas você acha que tem espaço, os espaços, por exemplo, para eles atuarem, são verdadeiramente democráticos? Ou há uma tendência ainda muito provinciana, de certa forma, aqui devido ao Estado? O teatro tem essa função. A arte tem essa função de romper esses conceitos asquerosos de sociedade, né? De manter esse padrãozinho e tal. Nós temos, eu acho assim, a prática do teatro na comunidade, agora eu me recordo do Glauber Rocha, um dos maiores, né, que pegava uma câmera e corria por onde o povo estava e fazia suas montagens e lá mesmo ele filmava, colocava para o público assistir. Acho que isso é legal. Eu, por exemplo, tenho essa prática. Eu usei muito esse palco que hoje nós está servindo como nosso cenário. Entendo. Mas parece que o teatro, então, carrega em si uma voz profética para estar, de certa forma, ou elucidando ou anunciando alguma coisa que está por vir, que a sociedade deve ou ficar temerosa ou tentar mudar a sua direção. Eu vou te responder essa pergunta de uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: o teatro jamais foi feito para descrever o homem ou o que ele faz, mas para constituir um ser de homem que possa permitir avançar no caminho vivendo sem supurar e sem feder. Nós não podemos hoje... Eu quero questionar o teatro das Bacabeiras, mas eu tenho que colocar um questionamento e emitir logo uma solução. A arte é feita, eu continuo batendo nessa tecla, a arte é feita para esse questionamento, mas não um questionamento como um porra louquice, mas um questionamento como um avanço do que eu posso ou sim contribuir para esse crescimento intelectual do homem matéria, do homem ciência, do homem religião, do homem, enfim. Do homem espiritual. Do homem espiritual.
Você acredita que o homem é espiritual? Sim, claro. Por exemplo, claro. a gente senta aqui né, e estamos nesse palco aqui, mas a gente sente as vibrações, umas vibrações as gostosas. as energias, né? Na verdade, o palco ele é exatamente o centro de... Nós vivenciamos vidas, né? Vivenciamos vida, vivenciamos personagens. Então você acha que não tem como não dizer que o homem é um ser religioso nesse aspecto da espiritualidade? Ele é sim religioso, sim, ele é sim, ele acredita acima de tudo em uma força muito maior, muito suprema, muito verdadeira e que faz com que ele tenha essa condução de vida como eu digo assim, como artista, né? Hoje nós somos privilegiados, né? Vivemos inúmeras vidas. Né? Você me disse que atuou com um personagem há muito tempo chamado Bartô. Arthur. Ah, é o Arthur. Arthur, não é Arthur. É o Arthur. Aí vamos, né? Vamos aprofundar a história. Então, pois é, e a gente exatamente, porque você disse que todas as vezes que chegava, quando você começava a vivenciar a história de vida e o recado que ele queria deixar para a sociedade, aquilo ali mexia com todo o teu ser por completo. Por completo. Eu lembro que esse texto chegou nas minhas mãos, um amigo meu que era policial e fazia teatro. Ele era policial e fazia teatro. Olha só o contraste, né? O disparate da vida. E ele queria exatamente isso, provocar um questionamento. Eu estou policial por quê? Chegou com o texto e disse assim, olha, vamos fazer Arthur. Eu não sabia nem quem era Arthur. Tu perguntou para ele de onde ele descobriu esse Arthur? Foi num bar, o encontro foi no bar. Foi. Aí não tinha como... Bora. Eu aproveitei, bora entrar no barco. Embarquei na história. Foram 16, 17 anos. 17 anos. Aí que justamente vem essa história, né, do poeta sofrido. Arthur foi francês em 1948, viveu em hospitais psiquiátricos, Ivry, por 10 anos, morreu na França, né? E a história dele assim se confunde muito com a nossa, porque nós, puxa, quanto batalhamos, o quanto a gente sofreu, né, para querer mudar, para querer provocar essas reações na sociedade. E eu lembro que esse palco foi a estreia do Arthur. E a gente passou assim muito tempo, e todas as vezes que a gente fazia um trabalho aqui dentro, encenava o Arthur, sempre acontecia uma coisa. Me diz uma coisa, viver tanto tempo no mesmo papel, é possível dissociar? Claro, para aí que está o trabalho da tua dramaturgia, daí que está o trabalho do... Eu lembro de um ator, né, que chegou a nível nacional, chegou a matar a esposa porque ele vivenciou muito o personagem. Foi, eu me esqueci, não lembro o nome. Ele chegou a matar a atriz que contracenava com ele porque ele, o personagem, era apaixonado pela atriz e ele vivenciou isso até chegar a um sinistro. Eu acho assim... Se você hoje, nós temos técnicas, né? Nós temos técnicas para vivenciar o personagem, criar o personagem, depois você deixa o personagem onde você criou. E se pegar essa técnica do tipo, eu tenho um papel dentro do meu trabalho, profissionalmente falando, e tentar levar esse mesmo papel para dentro de casa, vai dar errado, então, os papéis? Já pensou levar o Arthur para dentro de casa, o Arthur louco para dentro de casa, a mamãe corre, porque o Arthur quebrava todos os conceitos, todos os dogmas, a mamãe morreria, né, com certeza. O que é o teatro das Bacabeiras para você, Giovanni? A honra, né, o sonho, a verdade, tudo, é tudo. O Teatro das Bacabeiras hoje, assim, ele vem coincidir com uma história nossa, né, nós lutávamos pelo teco-teco, nós sempre falamos essa linguagem, que nós queríamos um teatro experimental. E em 1984 começou a construção dele, em 70 foi inaugurado. Jogaram esse bong na nossa cabeça. É impressão minha, mas quando tu fala do Teatro das Bacabeiras, tu te emociona? Sim, claro, é a minha vida aqui, né? Nós vivenciamos assim muitos momentos bons e ruins, né? Queriam transformar esse teatro numa catedral. Nada contra as catedrais, eu acho que deve existir dentro da sociedade. Sim. Mas também dar espaço para o artista em um local profissional para que ele se debruce é importante também. Foi criado para esse fim.
E nós ficamos uma noite e um dia fazendo uma vigília aí para que não transformasse em igreja. Quem te ajudou? Quem estava no meio? Lembra? Tu lembra de alguém? Hoje tenho saudade, já não pertence mais a esse nosso mundo, né? Que é o Raimundo Conceição, que fazia a primeira verusca do Bar Caboclo. O Popó. Nossa, tem tanta gente, muita gente. Se eu nomear aqui, eu vou esquecer, alguém vai ficar chateado. Mas muita gente. Nós fizemos um movimento grande aqui na frente para não ser transformado. E qual era o bate-papo, assim, nos bastidores? Gente, a gente vai fazer isso aqui, assim, como era conta um negocinho, assim, Você sabe o dentro. artista louco? Você sabe o artista doido? Éramos nós. Nós queríamos porque queríamos que... nós tínhamos a ideia, eu acho legal isso, nós tínhamos a ideia que o teatro era nosso. Então, para que acabar com a nossa casa? Lembra aquelas invasões, assim, que o caboclo chega, pega a tua casa? Era assim que nós sentíamos. E eu ficava com medo, ficávamos com medo de a polícia chegar, enfim. O outro momento assim que me marca muito foi a reinauguração. Olha só, nós inauguramos o teatro com a Amazônia, que é um texto bem nosso, aqui do Carlos Lima, que hoje tem uma carreira a nível internacional, Portugal, Cuba, viaja muito, Carlinhos, com o seu português e a língua portuguesa. O texto era dele. Nós estreamos esse teatro. Nós estreamos e olha só, olha a emoção, a felicidade de estrear a tua própria casa. Aqui é uma casa que já foi muito frequentada pelos principais atores nacionais e já vieram pessoas internacionais. Eu destaco aqui a Desi Gonçalves. A Desi pisou aqui? A Desi Gonçalves pisou e contemplou essa casa. Ela andava para tudo quanto era parte, dizendo que teatro lindo, um teatro em plena Amazônia. Que joia. E ela tinha aqueles adjetivos que ela usa, porra, um teatro lindo dentro da Amazônia, e realmente... A característica da Desi Gonçalves, né? Que Desi Gonçalves, isso não é Desi, né? Não conseguimos identificar Desi sem... porque é uma caricatura, né? Todo artista carrega uma caricatura, né? Sim. É um DNA próprio dele. São assim, você falou, vivenciar, né, os personagens, mas tem o que fica com a gente todo o tempo, né? Eu gosto assim, eu sou meio louco naquilo que eu quero fazer. Eu vou, por exemplo, eu recebi essa casa agora. Ela tem suas dificuldades. Tem nossas dificuldades, natural. Ela foi construída há 25 anos, a gente vai falar mais da frente da programação. Há 25 anos atrás. Então, nós ainda temos aparelhos, materiais da construção dela antiga. Uhum. E hoje a tecnologia nos permite avançar cada vez mais nesse amadurecimento. E até mesmo o próprio equipamento em si deterioraram e precisa, de certa forma, uma renovação de equipamento. E a gente hoje está com uma certa dificuldade, mas a gente não tem medo. Olha só, aí está a minha identidade como artista. Eu não tenho medo dessas coisas. Ao contrário, me desafia cada vez mais crescer, ir lá na frente para que isso aconteça. Eu quero voltar assim na história para te contar o outro momento. Ficou exatamente marcado na minha vida. Ele sofreu uma reforma. Foi uma maquiagem de teatro, sofreu uma maquiagem. Mas depois, na reinauguração, trouxeram um grupo de fora. E nós tínhamos assim uma gama de espetáculos, um leque de opções de espetáculos amapaenses. E isso me revoltou. Puxa, eu inaugurei essa casa. Eu queria ter essa oportunidade de novo de mostrar ao nosso público o quanto tem de qualidade de teatro no Amapá, o que se tem de bom no Amapá. Nós não estamos aquém do que se produz lá fora, nós estamos dentro dessa visão. Você agora perguntou, o crescimento, nós estamos sim, tem gente hoje que está fazendo... Eu estive no Rio, eu vi tanta coisa boa, mas eu vi tanta bobagem também lá. Só o nome que é legal, eu não vou citar, mas fulano de tal, está apresentando uma bobagem, tecnicamente. Mas aqui também tem, então aquilo me chateou. Eu roubei a cena, no dia do espetáculo eu roubei a cena, entrei correndo com lençol e fiz uns textos. Quando eu saí, tinha um camburão da polícia me esperando lá na frente. Entendeu? Então, você tem essa identidade, nós temos essa identidade. Aquilo que a gente gosta, que a gente faz com amor, a gente defende. Quando a gente ama, a gente cuida. Parece que quando você estava com o teu grupo aí na frente do teatro, muitos anos atrás, querendo defender essa causa, parece que vocês já estavam preconizando, então, a vinda de todos esses atores para cá para o teatro e também o próprio desenvolvimento dos atores e atrizes do Amapá.
é a referência, né? E você me disse ainda há pouco sobre o que a Dercy sentiu quando chegou aqui e começou a palmilhar cada ponto do Teatro das Bacabeiras. Mas parece que a Fernanda Montenegro, parece que ela tem também muito esse tratamento do sentir cada elemento que faz parte da dramaturgia, da equipe. A Fernanda, ela tem uma coisa assim que eu gosto muito. Eu acho que se nós formos tendenciar para ir, nós vamos muito longe, que é a humildade. A Fernanda é uma atriz de Hollywood. Sim. Né? Me falaram que ela passa até a roupa dos atores, tem muito... Não, fala a verdade, sério isso? Ela vai no camarim. Ela é uma pessoa, primeiro, é uma pessoa simpática, né? Ela cumprimenta todo mundo. Todo mundo que está ao redor dela é cumprimentado, ela é maravilhosa. Ela tem uma aura bonita, gostosa, né? E ela vai e passa a roupa dos atores. Isso é legal, isso fortalece a relação grupo. Fortalece a relação pessoa humana. Que isso é legal, hoje nós somos, eu não posso me colocar nessa condição, mas o ser humano ele é muito individualista, ele cada vez quer viver, por mais que ele está em grupo, mas ele quer viver num mundo isolado. Está aí a internet, hoje é o grande exemplo disso, né? Que as pessoas elas estão cada vez mais individualistas. Mas a nossa, hoje, esse exemplo que a Fernanda nos dá, me deixa assim muito feliz de ver que há possibilidades de relações ainda humanas. Uma pergunta. Giovanni, de boa, você já puxou cabo? Já limpei palco, já passei roupa dos atores, já lavei roupa dos atores, já varri o palco para poder acontecer a cena. Eu acho que você tem que ter todo esse feedback. O que é preciso para hoje um ator macapaense se tornar um ator respeitável no estado e também poder levar seu nome para outros territórios no contexto nacional e ir além, poder até chegar em praias internacionais? Olha, nós já temos duas pessoas assim que eu tenho muito orgulho, né? Que é a Bárbara Castro, que fez Um Dia de Maria com a Fernanda Montenegro, uma mapaense que está no Rio, né? Está fazendo o Globo direto. Eu vou pela questão da busca constante do conhecimento. Eu lembro que para mim crescer intelectualmente, eu pedi carona para chegar em Brasília. Eu pedi carona para chegar no Rio. Eu fui de gaiato no navio. Vesti roupa dos companheiros porque foi em cima da hora me empurraram para mim para uma viagem. Fui atrás do conhecimento. Hoje estamos na gerência desta casa, mas o que? Tem uma história lá atrás, contada, vivenciada. Eu sofri muito, nós sofremos muito, mas isso pelo conhecimento, tudo na questão da busca pelo conhecimento, constante do conhecimento. Eu nunca me deparei com uma situação assim, puxa, é por isso que eu sou um pouco afoito. Não. Eu peguei carona no ônibus de estudante que ia para Goiânia, eu fiquei em Brasília no meio, sozinho, numa estrada, sozinho, para fazer um curso de teatro em Brasília. Então, eu acho que para você crescer, não precisa também pensar muito no estrelato. Eu acho que você tem que crescer para uma contribuição de sociedade. Eu vou muito nessa tecla. Eu vou com a arte como uma grande evolução do ser humano. Eu ainda quero acreditar que podemos mudar através da arte. 25 anos de história, muita coisa já aconteceu aqui e vai acontecer muito mais ainda. Pelo jeito, você tem um perfil de gostar muito de desafios. Ou errei um pouco na medida? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Recebemos o Teatro das Bacabeiras. Eu fico muito agradecido primeiro a Deus, né? Por ter me dado essa oportunidade de dirigir essa casa. Um dia fui ator, diretor aqui dentro, outro dia eu fui conselheiro e hoje a gente assume a gerência dessa casa. Mas a gente tem assim uma preocupação muito grande que é gerenciar com democracia e respeito ao artista, né? Dentro dessa visão é que a gente vai fazer a nossa gestão com transparência. Eu quero todo mundo aqui dentro, do popular erudito,
quando eu falo isso, eu já coloco essa programação de 25. Olha que honra receber essa casa e já fazer o aniversário de 25 anos no Teatro das Bacabeiras. A gente tem uma programação intensa e extensa, né? Eu não vou só fazer aqui dentro. Nós vamos ampliar essa programação para a sociedade. Abre dia 9, que é o dia mesmo do aniversário. 9 de março. 9 de março. 9 de março, com café para os artistas. Eu quero os artistas aqui dentro. Artistas convidados, funcionários, porque aqui é toda uma engrenagem, né? Eu sempre falo o seguinte, que precisamos ter um entrosamento de uma equipe, de uma empresa. E essa analogia é bem legal. A engrenagem, quando você vê uma máquina, você às vezes só consegue ver as maiores peças, né? Mas as micropeças são fundamentais para o bom funcionamento, né? E é por isso que eu penso dessa forma. E a gente tem essa preocupação. Ela começa a programação dia 9, com mar abaixo, nada melhor que a nossa própria identidade, depois uma orquestra Equinócio das Águas, depois um café. Depois a gente recebe aqui no nosso público as crianças e o grupo da melhor idade. Eu acho que tem que dar oportunidade para todo mundo. Super valorizar essas pessoas. Tem uma história, né? Tem uma história, né? E com prosseguimentos, a gente, por exemplo, eu quero Amado Amanso aqui, eu quero Amadeu Cavalcante, eu quero rock. Eu quero que todo mundo seja beneficiado. Eu acho que essa é a história. A minha preocupação hoje, eu não vou ser que não vou agradar gregos e troianos, mas os troianos e os gregos vão se sentir bem aqui dentro. O que é Teatro das Bacabeiras hoje para você? É um desafio com uma vontade imensa mesmo de oportunidade. Se você fosse o homem mais rico do mundo, e eu não estou dizendo que dinheiro resolve tudo. Certo. O que você queria para daqui 10 anos, no Teatro das Bacabeiras, e você olhando agora para o teatro, 10 anos na frente, e você sentir com muito orgulho, o que você faria por esse lugar? Sinceramente, essa pergunta foi muito forte, me emocionou. Eu quero dar oportunidade para as pessoas cada vez mais crescerem como seres humanos, como pessoa, como artista. Eu não fazia um investimento só no prédio, eu fazia investimento no conhecimento do ser humano, do artista, para ele crescer cada vez mais, para poder contribuir para uma sociedade mais justa. Só isso. Quero te agradecer muito pela oportunidade, através do programa Educare. A gente está aqui batendo esse papo tão gostoso que eu saio daqui, mais uma vez, com algo a mais para eu levar para a minha vida. E muita gente, eu tenho certeza, que vai levar para a sua história. Eu que agradeço. Sucesso para todos nós. Para nós. Obrigado. Obrigado. Duas razões para você se tornar irresistível no mercado. O primeiro, considere o que aprende com quem aprende. Segundo, faça pós na Faculdade FATEC. Trabalhamos sério para você sair daqui dominando e resolvendo problemas. Passamos por chatos, por cobrar o aluno, mas se você atingir o objetivo, olha, não importa, continuaremos. E dia 14 de março, inauguração da turma semestral e dia 16, 45 dias, o intensivo. Pós em Educação Profissional, que está bombando no mercado, ensino religioso e ciências da religião. Os editais, olha, já estão às portas. Gestão e docência do ensino superior nem se fala, né? É o clássico das pós-graduações. Vem para a Faculdade FATEC. Aqui é tudo muito rápido, mas olha, com consistência. Aberto a partir das 14 horas. O evento de posse da mesa diretora do Tribunal de Justiça do Amapá é um destaque no programa Educare. Aconteceu nesta quinta-feira, dia 5 de março, às 18 horas, no Centro de Convenções do CEAP. Na presidência do Tribunal de Justiça do Amapá, assume a desembargadora Sueli Pini e como vice-presidente, o desembargador Raimundo Valles. E como corregedor-geral da Justiça, o desembargador Carmo Antônio de Souza.
estiveram várias autoridades públicas e destacaremos no programa Educare algumas falas que trouxeram um ambiente de sentimento de realce patriótico. Nós, o tribunal aqui no Amapá, do Tribunal de Justiça do Amapá, dá posse à primeira mulher que assume a presidência do Tribunal de Justiça na Semana da Mulher. É a melhor homenagem que as instituições do Estado do Amapá podem, de fato, fazer à Semana da Mulher e ao Dia Internacional da Mulher. De todos nós do Amapá, talvez seja Sueli quem melhor retrata a definição do que significa amar as pessoas, e é por isso que ela não se contentou só com os filhos que teve, resolveu adotar e incorporar tantos outros que aqui estão a homenageando e cheios de orgulho. E poucas pessoas também definem o sentido de dever republicano. República, res pública, não significa o antônimo de monarquia, como talvez ensine no início alguns livros escolares. Res pública é, desde a Roma, o regime da coisa pública. É um regime de sacerdócio. Significa se dedicar à coisa que pertence a todos e se dedicar e dar a sua vida para que a vida de todos melhore. O tempo realiza sonhos e é o nosso aliado. Devemos sempre sonhar, já dizia Dom Quixote a seu fiel escudeiro, Sancho Panza, numa lição de comovente esperança. Hoje, a desembargadora Sueli Pini vive o sonho e a emoção de ingressar em definitivo na história do nosso Estado, sendo a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Amapá. A marca do nosso tempo ainda é a desigualdade. Somos inadimplentes da dívida social. Temos déficits de educação, de saúde, de alimentação, de saneamento e de moradia. Nossa missão é diminuir a distância entre os que têm e os que não têm. O compromisso do magistrado de cumprir a Constituição e as leis não deve constituir mera liturgia do cargo, mas promessa dirigida ao povo. Eu queria começar a minha fala dizendo o seguinte, que Euclides da Cunha, quando fez uma viagem longa de mais de ano aqui na Amazônia, isso em 1905, nós sabemos que Euclides da Cunha tinha, tal como Leonardo da Vinci, um atributo, vários atributos. Era hidrógrafo, era geólogo, era geógrafo, historiador, sociólogo, e deixou aí obras maravilhosas. Boa parte de nós deve ter lido Sertões. E ele, quando fez essa viagem à Amazônia, ele se surpreendeu com o que viu. Ele percorreu quase 7.000 quilômetros em navegação. E ele disse uma coisa que, quando eu li, me calou muito fundo. Está escrito isso num livro dele que foi publicado depois que ele morreu, chama A Margem da História. E ele diz que a Amazônia, ela não está pronta. A natureza não terminou isso daqui ainda. Segundo Euclides da Cunha, a natureza ainda está trabalhando no seu mais vasto e suntuoso salão. E nós chegamos nela antes que ela tivesse terminado. Nós, seres humanos, chegamos na Amazônia antes que ela tivesse concluído o seu longo trabalho, que ainda talvez não esteja nem na metade. Mas o fato é que nós estamos aqui. E hoje nós somos mais de 28 milhões de pessoas na Amazônia. E aqui nós temos quilombolas, índios, garimpeiros, madeireiros, comerciantes, empreendedores. E todos eles têm conflitos de interesse. Necessário, então, que a justiça esteja estabelecida na Amazônia. E o meu comprometimento aqui é de acelerar e de melhorar ainda mais isso.
Nós temos ainda demanda reprimida expressiva no nosso estado do Amapá. Não tem pouco tempo, agora no final do ano, eu peguei meu carro e fui circular pelos bairros da periferia. A cidade cresceu muito. E me preocupa, eu falei, acho que já dividi essa preocupação com algumas pessoas, me preocupa que bairros enormes, você mira à distância e você não vê um aparato da justiça nas proximidades. Eu sei que não é possível ter um posto da justiça em cada bairro, mas nós precisamos criar mecanismo para ir ao encontro dessa demanda reprimida. E eu tenho agora, assim, eu falo um regozijo enorme, porque talvez a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente sempre desejou, que é implementar mais a nossa justiça itinerante. Podemos fazer isso através de uma justiça móvel. Então nós, assim, o nosso compromisso é de dar um efetivo acesso do cidadão à justiça e de torná-la ainda mais transparente. Queremos que o cidadão, ao entrar no portal do judiciário, ele possa realmente navegar pelo nosso portal, entrar lá no link da transparência e saber tudo. Quantos servidores nós temos, qual é o nosso gasto, o que é que foi feito com 1 centavo da justiça. O cidadão tem o direito, porque ele paga essa conta, é ele. Ele é o nosso grande patrão, não é? Eu costumava dizer, e digo sempre para os colegas, vocês não trabalham para o tribunal, vocês não trabalham para nós desembargadores, trabalham para a sociedade que nos paga. E isso significa muito, esse nível de consciência significa bastante. Eu vou finalizar dizendo assim, eu sei que alguns já escutaram eu falando isso, e eu só fiz uma arrumação nela, eu vou até dar uma lida porque ela ficou muito boa. A Estela já conhece, alguns já conhecem, para quem não conhece, eu falo que é uma prece incrível. Marconi sabe que a amiga não é muito religiosa, mas releva, né? Mas essa é uma prece linda que você vai amar, Marconi. Então vamos lá. Essa lição foi feita por Denzel Washington, quando ele fez uma pequena fala para alunos de uma escola de artes, agora recente nos Estados Unidos. E ele diz bem assim no final: rezemos para que todos nós coloquemos nossos sapatos embaixo da cama à noite, de modo que tenhamos de ficar de joelhos na parte da manhã para encontrá-los. E enquanto estivermos abaixados, agradeçamos a vida pela graça, pela misericórdia e pela compreensão. E ele fala uma coisa que eu acho incrível. Ele fala assim: todos nós ficamos aquém da glória, todos nós temos a abundância. Continuemos a buscar. Essa é a melhor parte da vida, continuar a tentarmos ser o melhor humano. Muito obrigada. Duas razões para você se tornar irresistível no mercado. O primeiro, considere o que aprende com quem aprende. Segundo, faça pós na Faculdade FATEC. Trabalhamos sério para você sair daqui dominando e resolvendo problemas. Passamos por chatos, por cobrar o aluno, mas se você atingir o objetivo, olha, não importa, continuaremos. E dia 14 de março, inauguração da turma semestral e dia 16, 45 dias, o intensivo. Pós em Educação Profissional, que está bombando no mercado, ensino religioso e ciências da religião. Os editais, olha, já estão às portas. Gestão e docência do ensino superior nem se fala, né? É o clássico das pós-graduações. Vem para a Faculdade FATEC. Aqui é tudo muito rápido, mas olha, com consistência. Aberto a partir das 14 horas. Notícias Internacionais, com Heber Costa. Saudações telespectadores do Educar e saudações a você, meu amigo Joézer Chagas. O tema que eu gostaria de falar hoje é sobre o Timor-Leste, sobre o que acontece no Timor-Leste no atual cenário internacional. O Timor-Leste é um país que quase nunca se fala, é um país relativamente novo, um país que é escondido entre
escondido entre aspas, lógico, escondido entre a Austrália e a Indonésia. E analisando o que se passa no cenário internacional na semana passada e um pouco dessa semana, eu achei pertinente colocar aqui, então, o tema para a discussão sobre o que se passa no Timor-Leste. Timor-Leste é um dos países no qual eu também já tive a oportunidade de trabalhar. É uma nação muito sofrida, tem uma cultura extremamente interessante, é um povo muito forte e uma nação que lutou pela sua independência, né? O Timor-Leste era parte do território indonésio, era uma das mais... A Indonésia tem algo como 16 mil e tantas ilhas que compõem o seu território e o Timor-Leste era apenas uma dessas ilhas, um país que... um povo que habitava lá, que habita no Timor-Leste, tem uma cultura muito diferente do resto das outras ilhas que fazem parte do território indonésio. Então, por questões de história, por questões de diferenças culturais, houve um processo de independência em guerrilha. A Indonésia ocupou o Timor-Leste por 24 anos, e esses 24 anos de ocupação foram anos complicados, anos sangrentos para o povo indonésio, para o povo timorense. Os relatos falam que mais de 170 mil pessoas foram mortas, guerras, massacres em cima de massacres. E então, nesse tempo de resistência, houve uma pessoa que liderou o processo de independência do Timor-Leste chamado Xanana Gusmão. O Xanana Gusmão é um senhor de 68 anos de idade. Na época era um jovem que conseguiu mobilizar pessoas para o país inteiro para lutar contra os indonésios, para lutar contra a resistência, né? E o Xanana, então, ele conseguiu, em 1999, com a ajuda das Nações Unidas, finalmente a independência do povo da Indonésia. Houve um referendo. Nessa época do referendo, o país já estava relativamente calmo em termos de segurança, mas muito tenso. Então ele assume a presidência do Timor-Leste como o primeiro presidente do país nessa época, em 99. E por várias vezes ele ocupou outros cargos importantes no governo. Ele foi o primeiro presidente de 2000, do país um tempo de 2002 a 2007. E depois foi primeiro-ministro por mais de 7 anos. E na semana passada ele decidiu, então, resignar do seu cargo. Ele achou que o momento da democracia timorense estava maduro o suficiente para que ele, então, deixasse as suas responsabilidades de primeiro-ministro para a nova liderança política do país. E então isso gerou um pouco de algumas críticas ou pontos negativos e positivos sobre a decisão que ele fez, mas mostra muita coisa sobre o Timor-Leste, mostra que a maturidade política no país está evoluindo. Imagine um país onde os partidos políticos há 10 anos atrás eram partidos que faziam política com armas. Então, não se fala em política sem se falar em violência nessa época. E hoje você vê um líder sem pressão, por livre e espontânea vontade, por ter uma visão diferente para o país, de deixar o seu poder e passar para a mão de pessoas que tenham novas ideias, de pessoas que venham a contribuir para o país dele. Acho que a gente tem que observar esse processo de evolução política no Timor-Leste. Acho nobre a decisão do Xanana Gusmão, sobretudo para um país que passa por um momento muito especial agora. O Timor-Leste tem muitas reservas de petróleo,
É um país muito pequeno, 1,2 milhões de pessoas, existem muitas pessoas, acredito que mais de 50% da população ainda vive na pobreza, mas já é uma evolução em termos políticos, em termos até mesmo de desenvolvimento. O Timor-Leste tem muito a contribuir para a balança política e securitária no cenário internacional, apesar de ser um país muito pequeno, sobretudo na região do Sudeste Asiático. Está longe de ser uma potência econômica, mas é um país que nos mostra exemplos em algumas áreas. Outra área, por exemplo, que vale a pena ressaltar sobre o Timor, é que o Timor tem o maior número de mulheres com assentos no Senado, em toda a região da Ásia. Imaginem vocês, todo o continente asiático, o Timor tem um dos maiores índices de representação feminina na política. Isso faz a diferença também para a democracia no país, é óbvio. Mas a inclusão social feminina, dá-se mais oportunidades às mulheres também para ouvir e para ter políticas públicas que são feitas com um toque feminino. Isso também é algo muito importante, né? A gente vem de um país onde a nossa presidenta ela é tida como bom, a gente não entra em detalhes políticos do Brasil, mas é isso, gente. O Timor está aí. Eu encorajo vocês a estudarem um pouquinho mais sobre o que se passa no Timor. A história do país é super interessante. Na semana que vem vamos falar de algum tema relacionado ao que se passa aqui na África, mas não queremos falar mais do Congo ainda. Acho que um dos grandes eventos que vai dar o tom para o ano de 2015 aqui no continente africano são as eleições na Nigéria. São eleições um pouco turbulenciadas e o processo político lá tem um impacto muito grande na região, não só no continente africano, mas existem vários interesses de outros países para moldar o resultado das eleições lá na Nigéria. Então eu vos deixo com um grande abraço e até a próxima semana. Abração. Tchau, tchau. Notícias Internacionais, com Heber Costa. Duas razões para você se tornar irresistível no mercado. O primeiro, considere o que aprende com quem aprende. Segundo, faça pós na Faculdade FATEC. Trabalhamos sério para você sair daqui dominando e resolvendo problemas. Passamos por chatos, por cobrar o aluno, mas se você atingir o objetivo, olha, não importa, continuaremos. E dia 14 de março, inauguração da turma semestral e dia 16, 45 dias, o intensivo. Pós em Educação Profissional, que está bombando no mercado, ensino religioso e ciências da religião. Os editais, olha, já estão às portas. Gestão e docência do ensino superior nem se fala, né? O clássico das pós-graduações. Vem para a Faculdade FATEC. Aqui é tudo muito rápido, mas olha, com consistência. Aberto a partir das 14 horas. Educação Financeira, com o professor Guaraci Pastana. Olá! Você com certeza já ouviu falar em educação financeira. E é sobre educação financeira que nós vamos tratar com você a partir de hoje. Já deve ter ouvido falar em palavras como investimento, poupança, orçamento, planejamento financeiro. Você com certeza já ouviu falar em endividamento. Você sabia que, de acordo com a API, que é a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor Brasileiro, mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas e mais de 20% estão inadimplentes. E essa pesquisa é de 2013. 2014, com certeza, ampliou muito mais o número de famílias endividadas. E por falar em endividamento, quais seriam os principais vilões do endividamento? Nós vamos daqui falar para você sobre esses principais vilões. Entre eles, por exemplo, o cheque especial, nós temos financiamento de carro, financiamento da casa própria, nós temos
o cartão de crédito, que é um dos maiores vilões do endividamento, empréstimos pessoais. Esses vilões levam as famílias ao endividamento. E esse endividamento faz com que essas famílias se percam entre suas receitas e suas despesas. Vamos aqui falar para você sobre poupança, como poupar. Vamos falar para você dos tributos. Vamos falar para você dos melhores investimentos que possam lhe garantir uma melhoria na sua condição e qualidade de vida, que é aquilo que a gente vem buscando nesses últimos anos. Essas dicas serão dadas aqui através deste programa sobre educação financeira. A nossa dica de hoje em educação financeira é trazer a você o conhecimento do que é receita e o que é despesa. Quando nós falamos em receita, nós estamos falando dos ganhos que nós temos. Por exemplo, a receita é tudo aquilo que eu ganho, é o meu rendimento. Falando em rendimento, nós temos dois tipos de rendimento. Eu tenho a minha renda bruta e a minha renda líquida. O que seria a renda bruta? A renda bruta é tudo aquilo que eu recebo, como salário, por exemplo, tudo aquilo que eu recebo sem ter desconto de impostos. Então a minha renda bruta pode ser um valor X. É tudo aquilo que eu recebo na fonte. A renda líquida é o resultado do desconto dos tributos, do desconto dos impostos em cima da minha renda bruta. Com o que é que eu devo, então, fazer o orçamento de minha família? Com a renda líquida. Então, a minha renda líquida é a minha receita mensal. Esta receita pode ter dois tipos de receitas, ou podem existir dois tipos de receita. A receita fixa, por exemplo. O que seria a receita fixa? O meu salário mensal. Então, eu recebo um salário X todos os meses do ano. Anualmente, eu tenho uma renda anual. Essa é a minha receita física. Mas se de repente eu tenho aquilo que a gente chama de renda extra, eu tenho o meu salário e de repente eu tenho uma venda, ou de repente eu dou uma palestra, ou dou uma aula extra, então a gente chama isso de receitas variáveis, que são receitas que não são fixas, ou seja, não é todo mês que eu tenho aquela receita. Então você tem aí receita fixa e receita variável. E o que seriam as despesas, então? As despesas são aquelas situações que eu vou pagar. São os pagamentos que eu executo com a minha renda líquida. Então eu posso ter pagamento de impostos, eu posso ter pagamento de mensalidades, pagamento de prestação, pagamento de contas, como conta de água, conta de luz, mensalidade da escola. E isso é chamado de despesa. Para que eu tenha um equilíbrio na minha vida financeira, a minha receita deve ser maior do que a minha despesa. Se a minha despesa for maior do que a minha receita, eu tenho um desequilíbrio orçamentário. Assim sendo, eu entro naquilo que nós chamamos de endividamento. E os vilões do endividamento, nós vamos colocá-los novamente para você. Quais seriam eles? O primeiro deles, cartão de crédito. Eu preciso ter um controle nos gastos com o meu cartão de crédito. Financiamento do carro, financiamento da casa própria, cheque especial, empréstimos pessoais, cheque pré-datado. Esses seriam aqueles que vão contribuir para que a minha despesa aumente. Se a minha despesa for maior do que a minha receita, então eu tenho desequilíbrio. Eu entro no processo de endividamento e eu preciso, então, me reeducar financeiramente para que aquilo que eu ganho possa ser maior do que aquilo que eu gasto durante o mês. E para que isso aconteça, é necessário que ocorra uma reeducação na nossa vida financeira. Daí a importância de nós desenvolvermos um planejamento financeiro, de nós começarmos a trabalhar, a praticar um orçamento mensal e possamos também envolver toda a família dentro desse orçamento, porque todos devem participar do orçamento, não somente aqueles que recebem, aqueles que ganham, aqueles que trazem para dentro de casa uma renda, mas todos aqueles que dependem dessa renda. Então quem deve participar disso? Os pais e os filhos, para que a família como um todo consiga se educar
e consiga fazer com que o seu orçamento chegue ao final do mês trazendo um aspecto positivo, não deixando de viver bem, com qualidade de vida e uma qualidade também de vida financeira. Então, fica aqui a dica para você. Até a próxima. Ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2015, no Teatro As Bacabeiras, em Macapá, capital do estado do Amapá, a sessão solene de outorga de grau aos formandos do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade de Teologia e Ciências Humanas, FATEC. Na ocasião, colaram grau as turmas I e J, que tiveram como paraninfo o professor Valber da Silva Rodrigues, a turma N, de convalidação do município de Ferreira Gomes, que teve como paraninfo a professora Sânzia Fernandes, e a turma especial de convalidação, que integra formandos dos municípios de Laranjal do Jari, Mazagão e outros oriundos de seminários externos. Estiveram presentes na solenidade autoridades convidadas, o corpo docente, técnico-administrativo da instituição. Também abrilhantou a solenidade a Orquestra Filarmônica Equinócio das Águas, sob a regência do maestro Marcos Ribeiro, que além da execução do hino nacional, da Canção do Amapá, também executou a famosa peça contemporânea de Maurício Ravel, chamado Bolero. Para a interpretação desta peça, se apresentou a bailarina Letícia Paixão, da Companhia de Dança Isadora Dantas. Nesta solenidade, teve como participação especial a cantora Sayonara Dias e o músico Fabiano Rodrigues. Fizeram uso da tribuna para seu discurso o presidente da mantenedora Igreja Assembleia de Deus do Avivamento e patrono das turmas, reverendo Ezer Belo das Chagas. Senhores e senhoras, boa noite e ao paz do Senhor. Me sinto muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez, para mais essa turma que escolheu o melhor curso do mundo, porque se trata de teologia. E como digo, quando se fala em teologia, se fala de Deus, aquele que fez todas as coisas e que permanece nos orientando e nos capacitando e dando mais sabedoria ao homem, a fim de que a tecnologia se desenvolva mais e mais e os nossos conhecimentos também aumentem. Quero agradecer o momento que Deus me dá e vocês me convidaram também para continuar sendo patrono dessa turma, como foi de outras, e dizer que a oportunidade não é para dizer o sofrimento que tive em relação à fundação da FATEC, mas para dizer para vocês que a Bíblia todos os dias se cumpre em minha vida. Diz o Salmo 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero agradecer a compreensão da FATEC e também o desejo que ela tem no seu desenvolvimento e dizer a todos os presentes que nos primeiros meses e anos da FATEC, ela dependeu muito de nós. E hoje nós estamos agradecidos porque ela tem honrado e contribuído para com a mantida, a igreja. Então, nós estamos vendo aí um intercâmbio. Agradecimento da FATEC para com a mantenedora, a igreja, da qual eu sou o pastor. E agora, agradecimento da igreja para com a FATEC, que tem dado de tudo para que esta instituição cresça. Não somente em número de formado, mas em desenvolvimento da ciência, da teologia e de tantos outros cursos que nós estamos esperando, que me atrevo a dizer para vocês que isso foi apenas, ou é apenas o começo. Algo melhor vem por aí. Temos certeza que vocês que estão aqui vão cursar o mestrado, não somente o pós, mas o mestrado. Vão cursar o doutorado também, porque o projeto é de Deus. E tudo o que se relaciona a Deus não regride, aumenta, multiplica. O grande sábio Salomão disse que
o fim é melhor do que todas as coisas, mais do que o princípio. E realmente, eu acabo de dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quero que vocês continuem escolhendo o melhor curso. Conhecer mais de perto quem é Deus. Conhecer mais de perto o que é que Deus fez e o que Deus faz. Aquele que recebeu a revelação de Deus disse isso, João, quando menciona o seu primeiro capítulo do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo, e o amor de Deus para com a humanidade foi tanto que Ele, sendo o Verbo, ou seja, a palavra, se fez homem, para se comunicar com o homem e habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Continue com esta escolha, porque você faz a escolha e a escolha lhe faz. A pedido de alguns, eu gostaria de fazer uma oração, porque eu sei que todos aqueles que escolhem fazer o curso de teologia é porque tem reconhecimento da existência e do poder de Deus. E que vocês estão aqui formando e ainda alcançarão outras coisas maiores e melhores, porque vocês creem que Deus está no negócio. Portanto, os convido para de pé fazermos esta oração de agradecimento a Deus. Pai Celestial, eu quero te agradecer esta tão bela oportunidade que Tu nos oferece de estarmos aqui neste lugar, não somente para exaltar aqueles que nos ensinaram, os que estão nos ensinando, os mestres, doutores, professores, pós-graduados, mas estamos em primeiro lugar para agradecer a Ti. Quero te agradecer a possibilidade que Tu deste para todos estes formando, as suas famílias também, os recursos que Tu deste para alcançarem o que eles alcançaram hoje. Foi assim que Tu trabalhaste na minha vida. E quero te agradecer também que eu não perdi tempo e ainda pretendo seguir à frente, mesmo diante das circunstâncias, que uma delas é a minha idade. Mas quero aprender contigo, Jesus, que morreste ensinando. Nos ensina a aprender também de Ti esta tão maravilhosa lição de aprendizado e de ensinamento. Este povo aqui, Senhor, que está formando, eu posso contar e dizer que é a estrutura da sociedade. A educação, não somente a secular, mas em primeiro lugar a espiritual, é a estrutura da humanidade. Onde ela se faz presente, o povo é mudado. Graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, povo. Também fez uso da tribuna para seu discurso o diretor-geral da Faculdade de Teologia e Ciências Humanas, professor doutor Joése Rezende das Chagas. Boa noite. O nome dele é Thomas Piketty. Thomas Piketty escreve um livro chamado O Capital no século XXI. O interesse dele é mostrar um pouco o que nós estamos produzindo como seres humanos. Thomas Piketty vai falar que existem dois grandes problemas na humanidade, gerados de forma com que os laços deste problema vão desencadear a podridão, um lixo de gente. Quando eu li, eu me assustei, fiquei
paralisado diante do que é estar diante de uma multidão, aonde cada um de nós carrega a riqueza que são os nossos pensamentos e pela força motriz a possibilidade de desenvolver ou consubstanciar ideias. Thomas Piketty diz que o gerador desses problemas está em duas dimensões. Os rendimentos derivados do trabalho, como o salário, como os emolumentos, as gratificações, os bônus, a renda do trabalho não assalariado e etc. A outra fonte, além da renda dos derivados do trabalho, é a própria fonte da renda do capital, numa proporção maior, que é o processo neoliberal ou o capital em si. E é nessa evolução de renda do capital que o homem cada vez mais se individualiza, porque cresce uma ideologia do meio e da conquista para ter, comprar, possuir, ter, comprar, possuir. E esse ciclo que gira em torno dos cifrões do dinheiro, nós nos reduzimos. E o sentimento pelo ser humano cada vez mais fica em estado de inanição. Senhores, aqui presente, ouçam-me. O nascituro dessa situação promove um sério e uma série de problemas, mas um dos maiores, sem dúvida nenhuma, é a desigualdade social. Estar em desigualdade social é estarmos diretamente ligados ao que um sociólogo chamado Zygmunt Bauman diz, que nós vivemos a fluidez do século. O mundo está se dissolvendo, está líquido, não está mais sólido. Não está mais como os seus avós viveram, ou os seus pais, que quando ia na taberna da esquina, tirava o bigode, ou o pelo do bigode, deixava na mercearia e levava o que queria para casa. Lembro muito bem do seu Antônio, quando eu era pequeno e morava na Cora de Carvalho, entre a Leopoldo e a Milton, que antes, no lugar da FATEC, era a minha casa. Muitas vezes cheguei com ele sem dinheiro, explicava a situação e ele olhava para mim e dizia: não, leve, eu sei quem é seu pai e eu creio que tal pai, tal filho. No mundo capital de hoje, você pode chegar em alguns lugares e talvez este momento, esta possibilidade seja cada vez mais rara. Deixa eu começar a concluir. Você, teólogo que está aqui, você está sendo responsabilizado, primeiro pela ética e a moral, e consequentemente, você está sendo responsabilizado por aquilo que nós chamamos de espiritualidade que cada ser humano tem. Entenda, meu amigo, que a tônica de conhecer a Deus por meio do curso de bacharel que você fez, diz respeito não somente a conhecer a Deus, diz respeito mais do que tudo a conhecer você mesmo, a conhecer o que você pode promover de mudança, o que você pode fazer com a capacidade de dissolver e promover resultados para que o que está injustiçado ou o que está se desaguando se consolide a partir da palavra, do termo logos, que com uma força poderosa do braço de Deus promove, quando não uma construção, uma reconstrução, porque segundo as revelações, Ele, através da encarnação no Filho, não veio somente construir, mas também reconstruir.
No que tange os milagres, Jesus fez o pior: ressuscitou. Sim. Agora entenda que o laço da construção está ligada na dependência dele e na interdependência daquilo que ele criou. Você pode dizer os bichos, você pode dizer o sistema ecológico, e eu quero te trazer para uma linha ainda mais profunda, transcendente. Você tem a independência com o outro, que é o teu igual. Senhores, a mensagem de hoje é para nos responsabilizarmos não somente por aquilo que eu desejo, mas por aquilo que eu posso promover em nível de coletividade, porque esta é a visão da teologia. Como é que eu devo fazer isso? E eu quero deixar aqui 4 passos como dever de casa para você se tornar este cidadão em potencial na nossa sociedade. Primeiro, cada dia te entenda cada vez mais. Não é fácil você se entender, porque o homem, segundo Schopenhauer, vivemos principalmente no mundo pós-moderno numa crise de existencialidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: acredite, toda crise não veio para ficar, toda crise veio para ser superada, e você pode. Segundo passo, se posicione. Não adianta você ser um talento, não adianta você ter todas as ideias do mundo, se você ainda não aprendeu a se posicionar. Um homem que pilota um jato não pode se dar ao luxo de passar anos pilotando um teco-teco. E eu creio que você foi feito para pilotar grandes jatos na vida. Terceiro passo, não esqueça, tenha sempre sonhos. Os sonhos nos potencializam, os sonhos nos energizam, os sonhos fazem com que o dia que nasce a crise de desistir da vida, ela diga para você: ei, estou aqui e nasci porque eu tenho a tua cara e você pode fazer eu me tornar realidade. Quarto e último, senhores, nunca esqueçam de uma coisa: só vai fazer sentido tudo isso, o que? Você se entender cada vez mais, você se posicionar e você sonhar, se você viver em esperança. Esperança, sim. Termino com a frase que Dietrich Bonhoeffer falou e nos deixou como legado para que este dia viéssemos brindar juntos. Escute isto. Numa das cartas que ele escreveu da cela da prisão do campo de concentração nazista, Dietrich Bonhoeffer conta que o prisioneiro que o antecedera escrevia nas paredes uma mensagem de esperança desesperadora. A frase era: dentro de 100 anos, tudo isso terá terminado. Não sei quais são as frases que você escreve na parede da sua vida, mas uma coisa é certa: a esperança, ela não morre, em especial quando ela está em caráter de imanência, transcendência e ligada entre eu, o Pai e eu, aonde você faz parte deste mundo, e este mundo, quem pilota é você e Deus. Sucesso, Deus te abençoe.
do centro da cidade de Macapá, no Teatro das Bacabeiras, nós concluímos mais um programa Educare, prometendo voltar a semana que vem, e eu quero convidar você para sentar comigo naquela cadeira e calma que a gente sempre vai fazer o possível de mostrar para você lugares assim pitorescos. Aliás, não é muito difícil isso no nosso estado. Você já conhece outros lugares a partir do programa Educare? Ainda não? Então faz uma visitinha pra gente, vai lá, Programa Educare, YouTube Programa Educare, ou então vai lá na nossa fanpage, Facebook Programa Educare. E agora a grande novidade, você já pode ir direto no nosso www.faculdadefatec.com.br e lá você vai ter a retrospectiva de todos os nossos programas, inclusive podcasts, também making-offs, fotografias, e vai ter lá uma página de sugestão que você pode deixar o seu feedback de como nós vamos melhorar ainda mais este programa. Bom, fico por aqui agradecendo ao Teatro das Bacabeiras e a todas as pessoas que, inclusive no dia 21 de fevereiro, promoveram com a Faculdade FATEC uma belíssima concentração de colação de grau dos bacharéis em Teologia. Que aqui mando meu abraço especial a todos vocês e também ao corpo docente, os nossos professores que brindaram conosco e fazem da Faculdade FATEC uma faculdade de grande referência já aqui no estado do Amapá. Bom, fico por aqui e não poderia deixar de lembrar que no dia 21 de fevereiro essa turma de bacharel em Teologia da Faculdade FATEC fez uma grande festa, mas fez uma grande festa porque contou com professores e também com toda uma estrutura administrativa comprometida com a educação. Realmente, a Faculdade FATEC ama fazer isso. Bem, até mais, que Deus te abençoe e a próxima semana estaremos juntos, se assim Deus nos permitir. Bye, bye! És o prato do dia aos que bebem e comem de tua vasta sangria. Quando a comida some, elegante palmeira, manequim da floresta, és mulher brasileira, farfalhando em festa.